Olá pessoal, tudo bem? Já fizeram suas refeições? O vídeo de hoje é meio repugnante e desagradável. Bem, você já sentiu tanta fome que comeria qualquer coisa? Agora imagine sentir essa fome. Sempre. Sem parar. Nunca satisfeito. Não importa o quanto você coma. O caso de Tahari desafia a medicina até hoje. Mais do que um apetite exótico, sua vida foi marcada por uma necessidade biológica desesperadora, que o levava a extremos inimagináveis para o corpo humano. Então, bora ver. Tahari nasceu por volta de 1772, perto de Lyon, na França. Desde criança, algo estava profundamente errado. Ele comia quantidades absurdas de comida, muito além do que qualquer criança deveria comer. Seus pais eram pobres, camponeses simples que mal conseguiam alimentar a família. Mas Tahari, ele sozinho, comia mais do que todos os membros da família juntos. Quando adolescente, seus pais tomaram uma decisão drástica. Expulsaram o garoto de casa. Simplesmente não podiam mais alimentá-lo. Ficou sozinho no mundo, com apenas 17 anos, e uma fome insaciável. Mas Tahari descobriu que sua maldição poderia se tornar sua sobrevivência. Ele se juntou a um grupo de vigaristas, charlatães e artistas de rua que viajavam pela França. E foi aí que ele se tornou uma atração. Tahari fazia apresentações públicas onde comia coisas inimagináveis. Ele engolia cestas inteiras de maçãs, animais vivos, cobras, lagartos, enguias, pedras, rolhas de cortiça. As pessoas pagavam para ver esse jovem magro, porque sim, apesar de comer constantemente, Tahari era magro. Devorava qualquer coisa colocada na sua frente. Mas a coisa ficou séria quando a Revolução Francesa explodiu. Em 1792, Tahari se alistou no exército revolucionário francês. Talvez pensasse que finalmente teria comida garantida. Mas mesmo as rações militares não eram suficientes. Tahari comia as rações de vários soldados. Ele vasculhava o lixo. Comia restos, cascas, ossos, qualquer coisa. Os outros soldados ficavam horrorizados e fascinados ao mesmo tempo. E, por vezes, Tahari ficou doente. Não de fome, mas de exaustão. Seu corpo estava se destruindo tentando processar tudo aquilo. Ele foi levado ao hospital militar, e foi lá que os médicos conheceram o caso mais bizarro de suas carreiras. No hospital, Tahari conheceu o Dr. Pierre François Percy, um cirurgião militar. Percy ficou obcecado em entender o que havia de errado com aquele jovem. Ele começou a fazer anotações detalhadas. E as descrições são perturbadoras, características como boca enorme que abria absurdamente grande, poderia segurar 12 maçãs na boca ao mesmo tempo, pele extremamente flácida, como se fosse grande demais para seu corpo quando comia. Sua barriga inchava grotescamente. Tinha um odor corporal terrível descrito como um vapor fétido. Suava constantemente e exalava um vapor quente e fétido. Seus olhos ficavam injetados de sangue quando comia. Podia-se literalmente ver a comida descendo por seu esôfago. Mas o Dr. Percy não queria apenas observar. Ele queria testar os limites de Tahari. O médico deu a ele uma refeição para 15 soldados, que devorou tudo em minutos. E pediu mais. Ofereceram um animal vivo, de porte pequeno. Tahari rasgou o animal com os dentes, bebeu seu sangue e comeu tudo, pele, ossos, vísceras. Deixou apenas o esqueleto. Engoliu enguias vivas acontecendo uma enorme refeição de 15 quilos de carne crua de boi e vaca, vísceras, sebo. Comeu tudo. Os médicos estavam chocados, mas também intrigados. Será que poderiam usar essa habilidade bizarra? O exército francês teve uma ideia brilhante. Usar Tahari como mensageiro secreto. A missão: engolir documentos militares e uma caixa de madeira. Cruzar as linhas inimigas e, bem, deixar a natureza seguir seu curso do outro lado. Pois ele aceitou. Engoliu a caixa com os documentos e foi enviado para território inimigo. Mas havia um problema. Tahari não falava alemão. Ele foi capturado quase imediatamente pelos prussianos. Eles o torturaram, esperando que ele cuspisse os segredos. E ele literalmente cuspiu. Ou melhor, deferiu. Os prussianos tiveram que esperar dias e vasculhar seus excrementos até encontrar a caixa. Quando finalmente abriram o documento, descobriram que era uma carta falsa, um teste do exército francês. Os prussianos, enojados, devolveram Tahari aos franceses de volta ao hospital. Tahari implorou aos médicos: me curem, eu não aguento mais. O Dr. Percy tentou de tudo. As doses massivas de ópio, para suprimir seu apetite, vinagre de vinho, comprimidos de tabaco,
Ovos crus em grandes quantidades, regimes severos. Nada funcionava. O rapaz continuava esfomeado e começou a fazer coisas cada vez mais desesperadas e horríveis. Ele foi pego várias vezes, bebendo sangue de pacientes que faziam sangria, comendo cadáveres no necrotério do hospital, brigando com cães por carcaças no lixo, tentando comer restos de cirurgias. Então, aconteceu o impensável. Um rebento de 14 meses desapareceu do hospital. Imediatamente, todos suspeitaram de Tahari. Ele negou com veemência. Chorou, implorou que acreditassem nele, mas ninguém acreditou. Nunca foi provado que Tahari comeu a criança. O corpo nunca foi encontrado. Mas o hospital não quis mais correr riscos. Tahari foi expulso, jogado nas ruas de Paris, novamente sozinho, novamente faminto. Tahari desapareceu por 4 anos. Em 1798, ele apareceu em outro hospital, em Versalhes, mortalmente doente. Estava sofrendo de tuberculose avançada e diarreia crônica. Ele tinha apenas 26 anos, mas parecia um velho. Os médicos que o atenderam registraram que o odor que saía de seu corpo era tão forte que era impossível ficar no mesmo quarto por muito tempo. Tahari se foi dias depois, mas a história não termina aí. O Dr. Tessier realizou a autópsia, e o que ele encontrou assombrou a medicina por séculos. O esôfago de Tahari era absurdamente largo. Podia-se ver direto até o estômago. Esse ocupava quase toda a cavidade abdominal. O fígado estava enorme e coberto de úlceras. Os intestinos eram podres e extremamente largos. O corpo inteiro estava em estado de decomposição avançada. O cheiro era tão insuportável que a autópsia teve que ser interrompida várias vezes. Os médicos nunca descobriram o que causava a condição de Tahari. Até hoje, mais de 200 anos depois, médicos ainda debatem o que havia de errado com Tahari. O caso de Tahari foi documentado em jornais médicos e se tornou lenda. Uma lenda trágica de um homem que era escravo de uma fome que nunca, jamais poderia ser saciada. Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve no canal. E comenta aí embaixo. Você conseguiria viver com uma fome que nunca acaba? Obrigado, até a próxima. E agradeça por poder sentir saciedade.